tive um momento delicado na minha vida, eu vivi um relacionamento abusivo. Não me coloco como vítima nessa situação, porque a vida é feita de escolhas. Embora a gente saiba que é difícil sair de um relacionamento abusivo, e isso é a minha história, entende? Tá, eu quero que isso fique muito bem claro, que eu posso falar de relacionamento abusivo com propriedade sobre a minha história. Qualquer outra coisa que seja fora disso, não me diz respeito. Se a minha história de alguma forma vai fazer com que você starte alguma coisa, ótimo. Se não, tá tudo bem. Então eu vivi um relacionamento abusivo. Desculpa, esse relacionamento abusivo, ele foi logo depois que você saiu da Diesel. Da Diesel eu saí, casei, engravidei. Você casou, engravidou, e nesse primeiro casamento você viveu esse capítulo do relacionamento abusivo. Um relacionamento abusivo. Isso durou quanto tempo? 7 anos. 7 anos. E como que era para você? Porque deixa eu te explicar por que eu tô perguntando isso. Tá. A Babi esteve aqui há uns dias atrás, a Babi Rossi, ex-paniquete e tal. E ela revelou para nós aqui também a mesma situação. E ela falou assim, eu nunca contei para ninguém, eu tô contando aqui agora, tal, que eu passei por isso durante 3 anos, se eu não tô enganado. Eu vivi, falei, como é que foi? Ela contou um pouquinho o que ela vivia, né? E eu achei muito importante ela falar isso, até também para que as pessoas entendam um pouquinho do que você viveu, né? Então, se você puder contar um pouquinho. Bom, vamos lá. Primeiro que hoje eu tenho um outro entendimento daquela relação. Tá. Há 1 ano e meio, João, eu resolvi me colocar na frente, eu me colocar na minha frente e tirar todas as minhas cascas, todas. Tá. Eu olhei pra mim de uma forma que eu nunca tinha olhado, certo. em nenhum momento da minha vida. Eu fui nas minhas piores e maiores feridas, porque eu precisava me enxergar. Porque eu ainda carregava muitas dores do meu passado e ninguém constrói nada em cima de escombro. Ninguém. Você pode até começar, mas aquilo vai cair. Sim. Então, se você viesse me perguntar sobre isso no recente, que eu tivesse me separado, saído daquela relação, eu ia estar com muito ódio, com muita mágoa, com sentimento de vingança. Sei. Que foi o que eu tive. E talvez eu me coloquei também como vítima, sabe? Hoje eu olho para aquilo e sei que foi necessário passar por aquilo, porque as nossas maiores dores são as nossas maiores cicatrizes, e a cicatriz ela é muito mais forte do que a pele. Sim. E é através dela que eu amadureci anos para chegar na mulher forte que eu sou hoje. Então, eu tive escolhas, eram 2 pessoas jovens com muitas dores do seu passado, se degladiando para tentar conseguir ter o seu posto de ser a pessoa que mandava na relação. Então, ele vinha com a força de homem e eu ia com a minha força de leoa, porque eu queria dizer que quem mandava era eu. Porque quando meu pai... Porque eu sofri um relacionamento abusivo com meu pai. Quando meu pai... Com seu pai? Com meu pai. Quando meu pai me batia, o que eu fazia? Eu precisava bater nele para eu poder sair, porque senão ele ia me matar. E era isso que acontecia. Ele me espancava. E a relação que eu tinha quando um homem falava alto comigo era de confronto. Porque para eu automaticamente sobreviver vinha aquele gatilho de sobrevivência. Para eu sobreviver, eu precisava bater. Sim. Senão meu pai ia me matar. Ou era eu, ou era ele. E eu vazava. E a minha relação foi assim. Eu vim muito doente para essa relação e ele veio muito doente para essa relação. E foi uma relação de embate total. Não foi fácil, foi muito difícil, porque um homem, quando ele é abusivo, ele sabe como conduzir brilhantemente manipula, uma situação. Né? É uma pessoa que manipula a situação. Mas, João, eu tenho muita gratidão pela vida dele, sabe? Porque se não fosse ele, eu não teria a minha filha mais velha. E a minha filha mais velha é o meu anjo, é o meu presente, é tudo na minha vida. Ela tem que idade hoje? 17 anos. Ela foi quem me acompanhou, quem esteve do meu lado a todo tempo. Então, se hoje eu me colocasse na frente dele, eu ia só falar muito obrigada pela vida da minha filha. Você entende que você superou um pouquinho isso? Eu superei total isso, João. Não foi um pouquinho. Eu superei total. Mas hoje, depois de 12 anos... Sim. Antes disso... É o que você falou, recente, né? Agora... Antes disso, doía, apertava, travava. Eu não entendia por que eu fiquei naquele buraco tanto tempo. Por que eu fui pro fundo do poço. Por que eu cheguei na obesidade mórbida. Eu cheguei a 120 quilos. O porquê que eu deixei. Por que eu permiti...
que aquela pessoa me abusasse de mim. Seja fisicamente, emocionalmente, porque o abuso, ele não é só chegar e dar um tapa em você. Não imagina, é só físico, agressão física, não é, João? Sim. É agressão verbal. Ela é verbal, ela é o que te causa de feridas, né? Psicológico, né? Então isso é super importante tocar esse assunto. O grande problema, João, é que a pessoa que tá dentro do relacionamento abusivo, ela acha... Não enxerga. Não enxerga, e ela acha que ela vai conseguir mudar aquela pessoa, porque a gente objetiva uma pessoa que não existe, e a gente convive com aquela pessoa que não tem nada a ver com o que você criou, e aí todos os dias, incansavelmente, você se frustra, e a frustração faz você ficar revoltada, porque, porra, mas meu Deus, por quê? A gente romantiza as relações. Sim. Entende? Então, foi isso que aconteceu. Tem a parcela de culpa? Os dois têm a parcela de culpa. Sim. Todos ao meu redor me disseram sobre aquela relação. A minha mãe me falava muito, mas a minha mãe sempre me ensinou sobre o livre-arbítrio. Sempre me disse, é assim, assim, assado. Se você quiser, você vai. Mas lá na frente isso pode acontecer tal coisa. E eu ia lá e tomava no cu. Que foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Entendeu? Então essa relação hoje eu posso dizer que eu sou muito forte. Porque hoje eu tomei a rédea da minha vida. Hoje, João. Sim. Mas foi muito difícil. Foi muito doloroso. Foram 7 anos, você falou? 7 anos. 7 anos. 7 anos. Sabe que o que você está falando, afirmando para você é verdade? Sabe por quê? Não só pelo teu depoimento, que dá para ver que você fala com verdade. Mas assim, o que a Babi falou aqui, se você pegar lá o corte e assistir, é igual o que você falou. É o mesmo sentimento, é a mesma ferida, a mesma dor do relacionamento abusivo. Então a gente vê que ela fala do manipulador, ela fala da maneira que você se coloca, ela fala que você não enxerga e que só enxerga as pessoas que estão de fora, elas ficam tentando te avisar, te falar e de alguma maneira fazer você abrir os olhos para aquilo. É um ciclo vicioso. Mas não consegue. É um ciclo vicioso. Abusa... Daí vem, se redime, te enche de carinho. Isso. Aí quando você tá bem de novo, vem a mesma situação. E aí fica isso aqui, ó. E você sabe que depois de 21 dias vira rotina. Vira rotina. Qualquer coisa que a gente coloca na nossa vida vira rotina. Então, infelizmente, vou te dizer uma coisa que é muito verdade. As pessoas se acostumam com coisas boas e se acostumam com coisas ruins. Vou te dizer por quê. Eu tenho uma tia que ela é casada com o meu tio há mais de 50 anos. E todo mundo sabia que ela vivia um relacionamento abusivo. E ela agora, muito velha, foi tirada de perto dele porque ele foi para uma clínica, porque os dois estavam doentes. E ela caiu dentro de casa, teve uma ferida no rosto, pegou herpes, enfim. E minha mãe levou ela para dentro de casa. Separou dele. E ela não conseguiu viver. Então... É igual um passarinho que vive a vida inteira preso. Que quando você bota ele pra fora da gaiola, que já passou muito tempo, ele sabe viver? Sim. Não sabe viver. Mais. Não sabe viver. Sim. Então foi isso que aconteceu com ela, sabe? Então o que eu sempre digo é: olha pra situação e racionaliza, porque a gente romantiza muito as relações, romantiza muito, porque ninguém muda ninguém, a pessoa só muda se ela quiser. Se ela quiser, isso. E você não é o Senhor Jesus Cristo não, querida, não adianta, você vai ficar aí perdendo a tua vida, vivendo uma vida que tu não, que não é verdadeira, porque é uma vida que você criou, você prospectou uma imagem que não existe numa pessoa. É muito difícil. Mas quando você sai, é libertador. Libertador. Eu fico imaginando agora o que você deve, de fora, olhar para dentro da relação que você viveu e o que você deve imaginar. Tipo assim, cara, como é que eu cedia isso? Como João, que eu... Até um tempo, eu olhava e pensava dessa forma. Recente, há uns 2 anos, eu olho para tudo aquilo e eu só tiro daquilo o que eu aprendi, porque ninguém vive... As lições aprendizadas ali. E ninguém vive só infeliz a vida inteira, 24 horas por dia. É óbvio que eu tive momentos bons, é óbvio que eu tive momentos prazerosos com ele, com a família que ele me proporcionou, conviver naquele momento com a minha filha, com as outras opções que eu tive. Então, assim, é muito melancólico eu dizer que, ai meu Deus, só foram sofrimento. Não foi. Porque ninguém vive só de sofrimento no lodo, patinando 24 horas por dia. Sim. Você e durante tanto tempo, né? Você tem momentos de felicidade. Então eu olho para aquilo e só quero me lembrar o que de bom eu vivi. Entendi. O que de bom eu tirei daquilo. O resto é resto porque faz parte do meu passado. O que eu vou tirar daquilo? Faz parte da trajetória. Se eu ficar carregando aquela dor...
eu não vou viver. Não vai se livrar. Nenhum relacionamento. Veja bem, hoje eu tenho um relacionamento incrível, mas ele só é incrível porque eu não carrego nada daqui. Se eu tivesse carregando ainda, ele já tinha me abandonado. Você ia fazer ele sofrer. Porque eu ia ficar bitolada, preocupada, será onde que foi, o que tá fazendo, por que tá me traindo, aonde que foi, aonde que vai, entendeu? Ia me bitolar. Então eu precisei me desvincular daquilo, daquelas dores, para eu poder ser feliz. Ninguém vive de passado. Sim. Eu deixei o passado no passado. Legal. E o que tem de bom, de lição, eu trouxe para agora, sabe? Entendi.